Gente, vamos aqui fazer uma leitura do Evangelho, porque essa semana eu acabei que não fiz quase leitura bíblica. E, gente, olha esses galhos dessa árvore, parece um mamão, né? Então eu fiz pouca leitura bíblica e tem um grupo de revelações que eu sigo de um povo muito sério. E o Senhor Jesus lá está pedindo para continuar pregando a palavra dele. A gente está sempre pregando a palavra dele, aliás, né? E às vezes a gente se distrai com tanta coisa. E quando a gente prega o Evangelho, a gente está pregando a palavra que saiu da boca de Cristo. É uma maravilha. Eu amo muito também os apóstolos, porque os apóstolos também foi dirigido pelo Espírito Santo. Os apóstolos de Cristo. Aprenda a amar o Evangelho e os apóstolos de Cristo. Você vai ver como é maravilhoso. Não fica preso em doutrinas de igreja, não, que cada igreja inventa uma doutrina. Cada um inventa uma doutrina e diz que só a dela está certa. Não, se liberte disso, em nome de Jesus. Eu não estou falando de você parar de ir na igreja, mas não fica preso em doutrina. Pega a Bíblia e vai ler. Então vamos lá. Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Dá-nos mesmo quando a gente não tiver vontade a ler a tua palavra. Desejava ele fartar-se. Lucas. Nem falei, meu Deus. Gente, é Lucas, capítulo 15, a segunda parte do capítulo 15 de Lucas. Senhor, vem conosco, nos ajuda a entender, porque tuas palavras são maravilhosas. Desejava ele fartar-se das vargens. Aqui está escrito vagens, mas é lavagens. Lembra lá que fala lavagens? Sabe o que é lavagem? Te lavava as panelas tudo e pegava aquela... Jogava água ali, passava uma água nas panelas, pegava aquela água ali, sem sabão, só a água das panelas sujas, dos pratos sujos de comida, e levava para os porcos. Isso chamava lavagem, ok? Que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Então, aquela pessoa que se desviou, porque foi atrás da vaidade, dos prazeres do mundo, pediu o dinheiro do pai e foi embora, depois ele ficou na miséria. Santo é o nome do Eterno. Não espere, ai meu Pai, obrigado Jesus, não espere você ficar sem nada para voltar para o Pai. Às vezes você está seguindo uma igreja, mas é uma igreja que não está com o Pai. Daqui a pouco você vai estar comendo lavagem. Tem muitos por aí que estão comendo lavagem espiritual. Ok? Ele queria comer aqueles restos de comida velha lá, que eles lavavam, tiravam das panelas e davam para os porcos. E falou que ninguém dava. Ele queria aquilo, mas nem aquilo ele tinha, gente. Você sabe o que é isso? Aquele filho que pegou todos os bens e foi embora. Tem gente que ela está desviada e ela ainda tem um pouquinho de fé e ela acha que está tudo bem. Cuidado, porque quando zera, o rapaz queria comer a comida dos porcos, e mais ninguém dava para ele, nem a comida dos porcos, o pessoal não dava para ele, porque senão ia faltar para os porcos, né? Provavelmente aquele rapaz saiu de casa bonito, gordo, rosado, como diz, e já devia que estar magro, roupa velha, segurando as calças com a mão. Imagina a cena, gente. Gente, quando vocês lerem a Bíblia, vocês têm que imaginar as cenas. Ok? Então, vamos lá. Entrou então em si, refletiu e começou a pensar. Agora ele lembrou na riqueza que o pai tinha. Agora ele lembrou quanto que ele era feliz na presença do pai. Entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai,
porque tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome. Hoje as pessoas, elas até têm essa comida material, mas elas não têm a comida espiritual. Elas não participam de uma eucaristia. E quando vai na ceia que as igrejas evangélicas fazem, também não dá valor, acha que aquilo ali é qualquer coisa, que é apenas um lanchinho. Gente, não brinca com as coisas, não. Daqui a pouco você vai estar igual aquele rapaz atrás da lavagem do porco, que nem a lavagem do porco ele achava. O dia que você se vê zerado na fé, o dia que você se vê... Lembra desse rapaz? E aí ele começou a pensar, meu Deus, aí ele caiu em si, gente, o que eu estou fazendo aqui querendo comer comida de porco? Se meu pai tem de tudo. O que eu estou querendo aqui nessa igreja que me proíbe tudo, que tudo fala que é do capeta, e diz que se eu sair daqui eu vou para o inferno? As pessoas têm que parar e pensar isso, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui se meu pai tem uma casa rica? Gente. Oh, meu Deus. Levantar-me-ei, irei a meu pai, dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele estava falando com o pai da terra. Quando ele fala pequei contra o céu, é como se ele tivesse pequei contra Deus e contra ti. Ok? Ele falou, eu vou levantar e vou voltar. Olha a minha situação. Em nome de Jesus, todo cristão que está desviado, se desviou porque... Se você desviou da igreja porque lá eles exploravam você, porque lá eles diziam que só eles que tinham salvação, mas você sabia que era hipocrisia, que era falsidade. Se você desviou por causa disso, procura uma igreja católica e conversa com o padre. Aí você vai dizer assim, Deus me livre, né? É aquele povo idólatra, não. Tá, mas enquanto você ficar com seu orgulho, você vai ficar aí atrás de lavagem de porco. É sério. Enquanto você ficar com orgulho... Gente, não vem falar de igreja para mim não, porque eu vou indicar a igreja católica, porque eu voltei para a igreja católica. Pela misericórdia de Deus, eu vivia assim, igual aquele rapaz. Um dia tá atrás, ia num lugar, ia no outro, atrás de alguma coisa, ia num lugar, no outro. Oh, cheira lá mais, tecaxi. Oh, meu pai, louvado seja o teu nome. E eu ficava ouvindo o que os outros falavam, com medo. Achei, não, se eu for ali, aquele lugar ali é pior. Só que o dia que eu entrei, eu vi que o lugar era de paz. E que não tinha idolatria lá. Mas como assim? Vai estudar o que é idolatria. E se por acaso alguém está com idolatria, problema de quem está com idolatria. Você vai buscar o Senhor e não vai ficar com idolatria, porque você tem que ter discernimento. Mas não abandona a igreja por causa disso. E não adianta vir falar, tem as pessoas que vêm falar mal das igrejas delas para mim. Eu falo, minha filha, volta para a igreja católica, vai para a igreja católica. Tem gente que fala, eu já fui da igreja católica, era bom, não sei o quê, mas aí eu fui seguir aquela religião ABC e agora, mas estou na igreja, mas também não estou feliz. Não vem falar não vem reclamar da vida para mim não, porque eu vou falar, volta para a igreja católica. Tem um monte de gente com raiva de mim, quer dizer, eu não deixo nem com raiva, não é que tá com raiva de mim, tem gente que acha que eu tô desviada do evangelho, porque eu fui para a igreja católica. Tem gente que tá me abandonando minhas redes sociais. Por quê? Porque eles seguem homens. Porque ele segue aquele lá que diz que ele vai ficar rico. Ok? Nossa riqueza maior é Cristo. O resto ele nos traz. Vamos lá.
E o rapaz falou, eu vou voltar para casa do meu pai. Você está numa igreja ou num movimento religioso que estão te escravizando. Você está numa angústia, você não sabe o que fazer da vida. Orou, leu a Bíblia, mas não resolveu nada. Vai numa igreja católica e procura um padre. Depois que você fizer isso, você vem me dizer o que você achou. Por enquanto você não me xinga, não. Porque já tem umas pessoas aí na miséria que eu falei, vai procurar um padre. Ela se escandalizou, ela achou um horror aquilo que eu estava falando. Tá, então continua a vida miserável. Continue aí mendigando, continue comendo as bolotas de porco. Continua. O que eu posso fazer, gente? Uma vez a mulher veio falar, que eu tenho depressão, não sei o quê. Vai para a igreja. Já tinha me falado que frequentava outras igrejas, isso, aquilo. Onde eu falei para ela, vai para a católica. Deus me livre. Eu falei, pô, então continua aí do jeito que você tá. Minha tem depressão. Eu falei, pois é, mas eu tô falando para você conversar com o padre e você não quer. Você tá me xingando. Então continua do mesmo jeito. Gente, não tem como a gente resolver o problema das pessoas se elas mesmas não se vá atrás. Fica aí dando ouvido, porque esse pessoal que quer encher a igreja deles fica falando mal da igreja católica. Tá comendo bolota de porco? Volta para casa do pai. Vamos continuar. E aí o rapaz falou assim, levantar-me-ei, irei para casa do meu pai, dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Lá ele levantou e foi. Feliz dele que levantou e foi. Agora você fica aí com orgulho. Nem vem na igreja católica, não. Lá só tem pecador. E onde você vai achar gente perfeita? Não existe. Desista. Desista. Se lá tá ruim, os outros lugares tá pior. Vamos lá. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Chegou lá e falou pro pai, trata-me como um dos teus empregados. Ele falou, olha, se eu chegar na casa do meu pai e ele me receber para trabalhar para ele, vai ser 1000 vezes melhor do que aquilo que eu estou vivendo. Foi isso que aconteceu com aquele rapaz. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Provavelmente aquele pai morava num lugar alto, né? E aí ele olha lá para baixo, viu alguém vindo andando, e pai conhece filho, né? Aquele ali não é meu filho? Você que está desviado da igreja, se você desviou porque você decepcionou com os homens, se você estava numa igreja que disse que era a melhor que tinha e você se decepcionou, procura uma igreja católica e conversa com o padre. Como diz os irmãos, volte para a barca de Pedro. Volte para o paizão da terra que é Pedro. Nós temos o pai do céu e o pai da terra. Aqui esse rapaz estava falando do pai da terra. Seu pai da terra é Pedrão. Pedrão foi aquele que só entregou a chave na mão. Agora você fica aí atrás de doutrinas torcidas, que quer negar isso. Aí você vai comer bolotas de porco. Depois não vem reclamar, não. Eu já falei. Vamos continuar a leitura. Vem comigo, Jesus. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu. E, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou ao servo, trazei-me depressa a melhor veste. E veste lá. E pondo-lhe um anel no dedo
e calçado nos pés. Deu vestimenta, deu anel, compromisso. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigada. Trazei também um novilho gordo e matai, comamos e façamos festa. Faça festa. Volte para a casa do pai, volte para a barca de Pedro e faça festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha o filho mais velho aí. Olha o filho mais velho. Cuidado com o filho mais velho. Cuidado com o ciumento. Cuidado. O filho mais novo é os cristãos. O filho mais velho é os judeus. Você sabia disso? Que o filho mais velho é os judeus. E o filho mais novo é os cristãos. Esse que foi embora e voltou é os cristãos. E o mais velho é os judeus. Mas eles não ficam. Eles não acreditam que Deus está conosco, que Yahvé está conosco, que Jeová está conosco, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor abençoa a igreja cristã, abençoa a igreja católica. Ele não acredita. Não acredita. É o filho mais velho. Vamos lá. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe: o que é? O que está acontecendo? Ele lhe explicou: voltou teu irmão. O quê? Aquele perdido. E o meu pai aceitou. Gente, eu estou falando aqui as palavras que com certeza ele deve ter falado. Ou coisa pior, viu? Falou assim, e chamou o servo e perguntou o que tinha acontecido. Ele lhe explicou: voltou o teu irmão. E o teu pai mandou matar o novilho gordo porque reencontrou são e salvo. Seu pai está feliz. Ah, mas você pensa que o filho mais velho gosta? Você pensa que o filho mais velho gosta de ver os cristãos? Fala mal da igreja católica o tempo todo, fala mal de Roma o tempo todo, fala mal, fala mal, fala mal. Porque o filho mais velho é aqueles que falam mal. A primeira religião é a judaica, a segunda é a cristã. Então, o filho mais velho fala mal dos cristãos. Você não sabia, não? Você não sabia? Você acha que você vai lá e fala: ó, Jesus é o Messias de Israel, não tem outro, não adianta construir templo. Você vai sair de chute. Vamos lá. Jesus vem conosco. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Não queria nem entrar. Não, eu não vou entrar aí. Eu não vou entrar nessa igreja. Eu, meio desses cristãos aí, nem pensar. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. O pai está insistindo. O pai, que é Deus, está insistindo. Meu filho, você vai ter que se unir com seu irmão. Você não adianta. Tudo bem, você é o filho que ficou na casa, mas você vai precisar fazer festa com seu irmão também. Ele respondeu ao pai. O pai falou: mas seu pai saiu e insistiu com ele, falando: vem, filho. Vem para a igreja, filho. Não precisa ter medo, não, filho. Eu estou aqui, filho. O filho mais velho é judeu, a religião mais velha é judaica. É o filho mais velho. E o pai insistindo com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua. Eu sigo a lei de Moisés, eu faço as festas. E o Senhor está abençoando esse povo aí, que se diz que é cristão? Gente, as nações cristãs comandam no mundo. E vai comandar até o dia que Cristo permitir. E quando Cristo não permitir mais, ele vem buscar os cristãos. Ou gente, se aceitando ou não aceitando. Ele então respondeu ao pai:
Ah, eu já li isso aqui. Olha, jamais transgredi alguma ordem sua. Ah, eu cumpro a lei de Moisés. Nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Tu não me dá nada. Gente, será que esse pai era tão ruim mesmo que não dava? Ou era o filho que não gostava de festa mesmo? Ou era o filho que era emburrado mesmo? Sabe aqueles filhos emburrados? Tem uns filhos que eles nada para eles tá bom. Misericórdia, Jesus. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E assim é os cristãos, gente. Os cristãos, o povo que estava morto e reviveu. Que tinha perdido e foi achado. Que um dia o irmão mais velho reconheça que ele precisa festejar junto com o irmão mais novo. Obrigado, Senhor. Vem conosco. Abençoe os teus dois filhos, mais velho e mais novo. Para honra e glória ao teu santo nome, hoje e eternamente. Amém. Pai, Shalom, que o eterno Deus abençoe todo aquele que acompanha essas leituras. Que o eterno Deus vos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Shalom.